Oi, gente! Começando aqui mais uma aula. Essa aula é muito interessante e importante para todo mundo, porque muitas vezes o que acaba acontecendo quando a gente tem o nosso negócio é que a gente quer tornar ele mais atrativo, mais interessante para as pessoas comprarem, e muitas vezes o que acaba acontecendo é que o recurso de baixar o preço é aquele primeiro que vem na nossa mente, é aquela primeira coisa que a gente pensa e fala assim: ah, eu estou querendo vender mais. Vou lá, vou diminuir o preço para ficar mais atrativo, para ficar mais interessante. Mas existem possibilidades, existem formas de se fazer isso. O mais interessante é a gente também pensar dentro da cadeia como um todo, qual que vai ser a nossa lucratividade, como é que a gente está trazendo valor. Muitas vezes, quando a gente simplesmente só baixa o preço, acaba que as pessoas começam a também comparar o nosso produto com relação àquele preço que a gente está colocando, né? Então, coisa que tem um preço muito baixo, naturalmente, todo mundo e com a nossa experiência mesmo como consumidor vai imaginar que aquilo tem uma qualidade pior, enfim. Então, tem uma série de questões relacionadas à percepção de valor quando a gente mexe com o preço de um produto. Mas eu sei que é super complicado, né? Quando a gente fala assim, qual que é o preço que eu vou colocar? Como é que eu vou fazer uma oferta ser mais atrativa para quem está ali, para quem vai consumir, e não necessariamente passando por um desconto, só uma oferta. Às vezes vai ser necessário, mas existem alternativas e eu queria comentar com vocês um pouco nesse vídeo, quais são essas possibilidades, né? Como que você pode fazer com que a sua oferta seja mais atrativa sem antes baixar o preço. Vamos lá, eu vou colocar aqui na minha apresentação para vocês. Então, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo é como melhorar a sua oferta sem baixar preço, né? Então, aqui a intenção é que você se inspire, veja novas possibilidades de como fazer isso, e assim você vai conseguir ter mais rentabilidade e vai fortalecer o seu negócio. Então vamos lá, qual que é o ciclo mais prejudicial que a gente pode ter no nosso negócio, né? Eu quero vender mais. E aí o ponto de partida é, para isso eu vou dar mais descontos e fazer promoções. Só que aí o que acontece com isso? Quando a gente faz isso sem ter um pensamento estratégico por trás, isso faz com que a gente tenha menos lucro. Quando a gente tem menos lucro, significa que a gente tem menos dinheiro para investir. E quando a gente tem menos dinheiro para investir, as vendas vão cair. Seja porque eu não vou investir em inovação, seja porque eu não vou investir em qualidade do meu serviço, nas experiências que eu vou trazer para o meu cliente que está ali no meu ponto de venda. E aí a consequência disso é que eu vou ter que fazer mais descontos e promoções, né? Então a gente entra num ciclo muito prejudicial para o negócio, né? Então é muito importante a gente ter clareza sobre isso para evitar cair nesse ciclo. Eu vejo muita gente entrando nessa roda, nessa espiral negativa de baixar preço, perder lucratividade, e aí você entra em um espaço onde efetivamente você vai perdendo valor, né, como empresa e como portfólio que você está entregando, e a consequência disso é que você vai ficar menos atrativo, né? Então, aqui a gente está querendo trazer soluções para fazer você vender mais, para você fortalecer o seu negócio e, com isso, você levar a sua empresa para um novo nível. Então, temos que sair desse ciclo, né? De vez em quando vai ser importante, existem situações onde sim pode acontecer a baixada de preço, mas não pode ser recorrente, não tem que ser aquela primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Então, a minha intenção, e a minha intenção aqui nesse canal, inclusive, aproveita para ver outros vídeos, é te dar inspiração, é fazer com que você tenha mais ideias para conseguir vender mais, fortalecendo o seu negócio, né? E não baixando o preço, simplesmente é uma das formas de fazer isso, né? Então, assim, vamos junto fortalecer o seu negócio, e vender mais, mas com mais qualidade, tá bom? Então, vamos lá. Existem algumas saídas para a gente fazer isso. Eu queria começar contando uma história para vocês. Eu tenho minha mãe tem um imóvel e eu faço o gerenciamento do Airbnb para ela, né? Quando ela não vai nessa casa de praia que ela tem, eu tenho lá o Airbnb e eu disponibilizo para aluguel. Gente, eu não preciso nem dizer para vocês que assim, a primeira coisa que todo mundo me pergunta é se eu posso dar um desconto. Todo mundo que vai lá, eu estou interessado em ficar na sua casa, mas qual que é? Eu consigo ter um desconto?
E eu tenho lá o valor da diária estabelecido, tenho limpeza, tenho uma série de coisas. E, obviamente, assim, é a casa que a gente usa quando vai para a praia, é a casa dos meus pais, enfim. Então, assim, eu não quero também perder valor, porque quanto mais desconto eu dou, quanto mais barato eu faço o aluguel dessa diária ficar, acha que as pessoas vão pensar na hora que elas vão na minha casa? Será que elas vão cuidar da mesma forma de um negócio que ela pagou barato ou de um negócio que eu tenho um valor percebido maior? Outra coisa imagina que assim, eu tenho uma frequência de pessoas que vão ali sempre. Eu preciso ficar o tempo inteiro fazendo mini reformas, né? Eu preciso pintar com mais frequência. Eu tem coisas que acidentes acontecem, né? Então você tem que repor, você tem que fazer melhorias, né? De alguma forma ali para você continuar sendo atrativo. Se eu faço isso com preço baixo, a tendência é essa casa ficar cada vez com menor valor, né? Seja porque eu vou ter um desgaste maior, né? Porque eu vou ficar com um fluxo de pessoas muito grande ali, e por consequência, eu não vou conseguir gerar o caixa necessário, já que eu baixei o valor, para fazer as reformas e as melhorias da forma como eu gostaria e de como eu entendo que deveria ser a experiência que esses meus clientes, deveriam ter lá. Então, no final das contas, essa questão de preço, ela está relacionada com uma cadeia bastante grande de consequências. Só que, assim, eu também não posso ignorar o fato de que as pessoas querem fazer bons negócios, né? Eu acho que essa sensação de que você teve um bom negócio, que você fez uma negociação, você teve algum ganho ali no processo, ela também faz parte do processo de compra e venda de qualquer coisa, né? Todo mundo quer sentir que fez um bom negócio, que conseguiu negociar, enfim. Então, o que acaba acontecendo? Todo mundo vem pedindo preço. Eu não gosto de simplesmente falar assim: não, meu preço é esse, compra se você quiser comprar, se você não quiser, não aluga e pronto, acabou, vai ter um próximo. Eu também acho que a relação ela tem que ser feita de uma forma um pouco mais construtiva. Então, eu tenho argumentos, né, nesse caso, de uma forma que eu consiga fazer a pessoa sentir que tem um ganho, mas é um ganho que para mim é um benefício, não eu deterioro o meu imóvel e toda a relação simplesmente baixando o preço. Então, por exemplo, nesse caso, a minha alternativa é facilitar e fazer um processo de mais horas na hora dela fazer o check-in ou o check-out. Então, na hora que ela entra na minha casa ou na hora que ela sai, tem uma diária ela estabelecida em determinado momento, né, que normalmente é às 2 da tarde, e ela tem que sair até às 11 da manhã. Então, ela é uma diária que já é um pouquinho mais curta por conta das limpezas, enfim. O que eu faço eu não posso oferecer para você uma baixada de preço, porque para mim não é interessante, não é o que eu tenho como estratégia, né, da minha manutenção e tudo que eu conto para vocês, mas eu facilito o horário de entrada. Então, eu propositadamente já deixo isso mais ajustado, porque aí depois eu ofereço para a pessoa, e se obviamente eu não tenho, né, ninguém entrando e saindo no mesmo dia, porque aí eu não vou ter tempo de fazer isso, mas sempre que eu posso, eu dou a opção da pessoa ficar mais horas. Então, eu não baixo o preço, o meu custo vai ser o mesmo, a pessoa já vai estar ali, mas aí eu falo eu posso te facilitar deixando você entrar às 10 da manhã ou sair às 6 da tarde. Então, eu estico a permanência da pessoa e aí ela sente que ela ganhou e ela sente maior valor. E ao mesmo tempo eu não abaixo o preço, né? Então, assim, eu não perco nada com isso, não perco nenhum valor, faço o meu cliente se sentir respeitado e sentindo que ele ganhou, e de fato ele ganhou uma negociação, ele ganhou um benefício, mas da minha forma, né, da forma como eu entendi que era melhor para acontecer. Então, esse exemplo eu quero que sirva para vocês como tem saídas, tem maneiras de se pensar nessa troca para que seja percebido como esse ganha-ganha que a gente chama no mundo dos negócios, né? Então, assim, todo mundo tem que sentir que está ganhando. Eu tenho que sentir que estou ganhando porque eu não precisei baixar o preço, eu não perdi a minha rentabilidade, né, dentro desse processo de aluguel. E o cliente também tem que sentir que está ganhando alguma coisa para ele dar aquele passo final para fazer a compra efetivamente, né? Então, na hora que eu faço isso, a chance de eu converter a venda fica maior. E eu, assim, comprovadamente tenho esse tipo de conversa, porque naturalmente todo mundo pergunta se eu posso dar um desconto, e na hora que eu vou com essa argumentação, as pessoas elas agradecem e muitas delas já efetivam o aluguel da casa, né? Então,
no final das contas, esse ganha-ganha é um benefício muito importante, é uma maneira de argumentar na hora da venda, relevante, mas não necessariamente tem que ser da forma como o cliente quer. E o repertório do cliente, ele é preço, né? Então, na hora que ele quer um benefício, ele naturalmente vai pedir baixo preço. A gente, como empresário, como dono do negócio, que tem que pensar nas alternativas para, na hora que vier isso, o que que eu vou dar de resposta, né? Qual que vai ser o ganho que a pessoa vai ter dentro dessa negociação e que não necessariamente vai ser preço. Então, eu vou contar aqui para vocês algumas possibilidades e ideias de coisas que a gente pode pensar na hora de fazer essa troca. Existem muitas outras possibilidades. Aqui eu vou centrar em algumas, porque eu não quero que o vídeo se estenda muito, mas ao longo do tempo e nos outros vídeos, vocês também vão poder ver mais ideias e mais formas da gente fazer essa troca, né, de baixada de preço para aumentar valor e a pessoa sentir esse ganha-ganha. Então vamos lá, voltar para a nossa apresentação. A primeira ideia que eu quero trazer para vocês é formar um pouco o que a gente conhece muito, a gente vê em todos os lugares, mas às vezes a gente não racionaliza que isso também pode estar no nosso negócio, né? Então, a primeira delas é o combo. Eu queria trazer para vocês um exemplo que é muito clássico, que assim, todas as lanchonetes, a gente vê muito em lanchonete isso, a gente vê muito em cafés, né? Quando anda de metrô, eu sou de São Paulo, né? Então, em São Paulo, quando a gente anda de metrô, tem vários estabelecimentos tipo lanchonetes mesmo, assim, que tem lá no metrô, que tem para quem está passando, ali dentro do metrô, inclusive, nas redondezas, a gente costuma ver muito os combos, né? Porque normalmente as pessoas estão transitando, têm fome, precisa comer alguma coisa para ir para o próximo compromisso, enfim. Então tem bastante coisa de alimentação, costumo ver muitos combos ali é, nesse contexto, né? Mas eu acho que é interessante assim a gente pensar que não necessariamente serve só para isso, né? Só para alimentação, só para o lanchonete famosa que a gente conhece, que sempre tem os combos e os números, né? Pede pelo número um, número 2, que são informações de combos aí. Então, basicamente, qual que é a lógica do combo, né? Para todo mundo entender e começar a pensar como é que eu faço isso se aplicar dentro do meu negócio. Então, a lógica eu tenho um hambúrguer que custa R$ 15. Gente, tudo preço fictício, tá? Eu inventei da minha cabeça aqui para formar o exemplo, não fiz pesquisa de nada, enfim, tanto faz qual é o preço desses elementos. Então, não se apeguem muito ao número, mas assim, vamos pensar que o hambúrguer dentro da minha lanchonete custa R$ 15. O refrigerante custa R$ 8 e a batatinha custa R$ 10. Se o cliente vai lá na minha loja e ele fala assim, quero um hambúrguer, né? E aí ele vai pagar R$ 15 naquele hambúrguer. Só que se ele falar assim, me dá um desconto, e aí você vai lá e fala assim, tá bom, eu posso te dar um desconto de X%, vamos supor que aqui eu falei assim, tá bom, vou fazer por 12 para ele. O que acontece aqui? Quando o cliente vai um hambúrguer que custa R$ 15, ele pede o desconto naquele item e você dá o desconto naquele item, teu dinheiro só foi embora. Porque basicamente, assim, quem não teve uma relação de ganha-ganha entre você e o cliente. Quem ganhou foi ele, mas você não ganhou nada. Você simplesmente perdeu sua margem de lucro aqui. Porque o custo de fazer o hambúrguer foi o mesmo, o trabalho que você teve para fazer o hambúrguer foi o mesmo. Então, no final das contas, o que aconteceu aqui é que foi uma relação de ganho para o cliente, você só perdeu dinheiro. Né? Então, essa é a situação que a gente tem que evitar ao máximo, né? Baixar simplesmente o preço de um item que está ali sendo ofertado naquele momento. Qual que é a lógica do combo? O hambúrguer custa 15, um refrigerante custa 8. O total desse combo, né, seria R$ 23. A lógica é você fazer com que o combo seja um preço menor. Então, nesse caso aqui, eu estou falando assim, esse combo de lanche mais refrigerante vai custar R$ 20. O que acontece quando a gente faz isso? O cliente gastaria R$ 15 no sanduíche. Quando você faz o combo, a tendência é que ele leve mais, né? Então ele passou a levar um outro item para fazer com que a conta ficasse mais interessante para ele. E aí a consequência disso é que é, o valor que ele deixou para você, né, o valor do seu faturamento, seu ticket com ele, foi de R$ 20 e não de 15. E nem de 12, que é o que você faria. Então, o ganho para você é que ele não consumiria o refrigerante ou a batatinha. Então, aí o como pode ser por uma de N maneiras, né? Mas ele não comprou só o hambúrguer, ele comprou o refrigerante,
né? Porque tinha o combo, e aí o dinheiro que entrou para você foi maior. Então você ganhou 20 e não apenas os 15 ou os 12 se você tivesse dado desconto, né? Então, assim, um cliente passou a deixar mais dinheiro para você. E aí é onde a lógica de você baixar o preço começa a fazer mais sentido, porque um refrigerante, por exemplo, é algo que está pronto, né? Então, assim, o seu trabalho, o seu custo para operacionalizar isso, ele provavelmente é menor do que para operacionalizar um lanche. Então, você pode ter margens diferentes, e aí, na hora que você faz esse combo, você consegue também gerenciar um pouco essa sua perda de margem, né? Porque você dilui essa perda em mais itens e o seu faturamento cresce, né? Porque um cliente levou R$ 20 e não 12 se você tivesse dado desconto só em um item. Então, é importante entender essa diferença porque a partir dela a gente começa a ver quais são as possibilidades do ganha-ganha de fato acontecer. E aí é R$ 20 e você aproveita, né? E coloca dentro disso uma lógica do preço mágico, porque esse também é um clássico que a gente vê todo mundo colocando, que é você colocar em vez de R$ 20, colocar R$19,99. A nossa cabeça, ela funciona de uma forma que o primeiro número fica mais forte, então dá uma sensação de que custa menos de R$ 20. Então, assim, a gente fala muito dessa barreira, né? Quando você passa a barreira de um número fechado, né? Então, é diferente eu falar que uma coisa custa R$19,99 do que uma coisa custa R$ 21 ou R$20,99. Falar 20 depois, mesmo que seja um número baixo, dá mais a sensação de que é mais caro do que eu falar 19, né? Por mais que a gente esteja falando aí de centavos, tá? Então, assim, é formar o combo, formar uma lógica de portfólio aí de oferta que faça com que o cliente aumente esse ticket, e aí na hora que esse preço for formado, trabalha essa questão do preço mágico, né? Então, ver quais são as formas para dar essa sensação de que ele também está pagando mais barato com a formação desse combo, né? Então, obviamente, se o seu preço total for 25, não vai baixar para R$19,99 ou R$19,90 só para formar o preço mágico, né? Porque aí você vai de fato perder a rentabilidade do seu processo, porque o teu preço total seria 25. Mas trabalha o R$24,90, por exemplo, né? Então você baixou só 10 centavos e ainda assim vai dar uma sensação de que é alguma coisa mais barata do que o número fechado 25, tá? Então, assim, cuida desse preço mágico, porque isso também é uma outra forma de fazer com que essa transação e essa percepção de preço seja feita de uma forma vantajosa para as pessoas, né? Porque é assim que a gente decodifica, e vamos lembrar que nós também somos clientes todo o tempo, então, assim, é assim que a gente percebe quando a gente se relaciona com os outros comércios e com os produtos que a gente vai comprar, é assim que nosso cliente se conecta e percebe quando a gente está vendendo. Então, não tem muita diferença. Então, usa a mesma lógica que você sente para você aplicar para os seus clientes. Tá bom? Então, o preço mágico também é uma alternativa interessante, um fator importante para tomar e levar em conta na hora de formar esse preço final e dar essa sensação de que ele está fazendo um bom negócio. E aí aqui tem uma parte muito importante que é como é que você pensa no seu portfólio como um grande quebra-cabeça. E aí você vai juntando as peças que te dão mais valor em vendas, que são mais vantajosas para você. Então, assim, pensa no todo, e aí, assim, eu dei o exemplo da lanchonete, reforço, não funciona apenas para lanchonete, né? Mas, assim, pensa naquilo que você vende. Se você vende roupas, tem diferente tipos de roupa, roupa com acessório, né? Então, assim, pensar no seu portfólio como esse grande quebra-cabeça, em que cada tipo de produto é uma peça. E você pode juntar elas de formas diferentes, né, em combinações diferentes, e estrategicamente para você pensando em que é o que você quer começar a girar mais, porque você tem maior margem, ou você quer desovar algum estoque que esteja lá. Então, né, como é que você trabalha essas peças de quebra-cabeça de uma forma que para você seja mais interessante? E, obviamente, sempre trazendo uma vantagem, né, para o cliente, para o consumidor, porque no final, você quer que ele compre um combo, não posso, obviamente, ter um preço maior do que se ele comprar as peças isoladas, né? Então tem que ter um benefício, mas pensa isso de uma forma estratégica para você, juntando essas peças do quebra-cabeça de um jeito que você também atinja o objetivo que você queira, não apenas da venda, mas a venda com qual objetivo que você quer, né? Então, às vezes a gente tem muito estoque, às vezes a gente compra um volume muito alto para baixar o valor da mercadoria.
quer fazer ela girar mais rápido, às vezes tem alguma novidade, enfim. Aí a gente tem N maneiras de pensar em quais são as formas, de juntar essas peças do quebra-cabeça. E aí aqui, por exemplo, eu trago algumas ideias, né, de diferentes mercados aqui, que é, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, então vamos pensar na camiseta com a calça. Será que é um combo? Ou assim, vamos pensar uma peça de roupa com um acessório, também pode ser um outro combo. E aí aquela pessoa que só foi para olhar a calça, na hora que ela vê uma camiseta, enfim, vê uma outra peça formando, né, um combo. E aí é também importante que o combo tenha uma lógica, né? Porque, eu vendi uma calça. Então assim, olha, a calça e a caneca, não sei se uma calça e uma caneca vão ser, vai ser uma combinação que vai fazer sentido nesse combo. Mas se é alguma coisa, é uma blusa com um colar que combine muito bem com a blusa, talvez seja algo interessante de fazer o combo e o empurrãozinho faz com que a pessoa aumente o ticket dela. Um que a gente vê bastante também é a manicure e pedicure, né? Então, assim, você fazer o pé e a mão, ele acaba sendo um combo, né? Então, porque normalmente se eu faço o pé e a mão, eu posso ter um desconto. Isso é algo interessante de pensar e nem todo mundo, nem todos os lugares vejo que faz isso, né? Às vezes o preço da manicure e da pedicure seguem iguais. Às vezes o que dá para fazer vamos fazer a manicure e a pedicure num preço especial, ou eu tenho uma hidratação também no pé, que tem pouquíssima saída, né? É uma coisa que poucas pessoas fazem e tudo. Às vezes o que você pode fazer faz o combo, né? Manicure mais pedicure com a hidratação dos pés, aí você tem um desconto, né? Então você faz um serviço a mais que quase nunca sai, passar a sair também, porque no combo a pessoa viu vantagem, às vezes ela tá ali com um tempinho a mais, então ela consegue encaixar uma hidratação no pé e eventualmente o seu ticket vai aumentando, né? Relação a esse, ao que ela ia fazer originalmente e porque você ofereceu como. Então, você deu uma argumentação a mais para ela colocar esse outro serviço dentro do pacote, tá? Um outro caso aqui que eu coloco é de lavar rápido, né? Então, você vai fazer a lavagem do carro e você tem um polimento. Então, assim, polimento provavelmente é algo que as pessoas fazem menos, porque tem um custo adicional, nem todo mundo vê o valor, enfim. Mas se você faz o combo e você dá uma sensação de que isso é algo muito interessante, obviamente, você faz isso parecer uma vantagem, então olha, eu não posso baixar o preço na lavagem, mas eu te dou o polimento, né? Quando você fizer o polimento, a gente faz um pacote especial e aí você consegue ter um benefício. Então, você faz uma argumentação que, de novo, traz aquela sensação de ganha-ganha. E, eventualmente, a pessoa vai fazer um polimento no carro que ela não faria e você vai aumentar o seu ticket, né? Então, aqui tem 3 ideias diferentes de produto e de serviços, mas, de novo, serve para qualquer negócio, né? Então, assim, qual que é o seu negócio e como é que você junta as peças do quebra-cabeça do seu portfólio, dos serviços que você entrega no seu estabelecimento comercial, para começar a formar essas vantagens e essas argumentações aí de como fazer a pessoa sentir que vai ter o benefício e você não vai precisar simplesmente baixar o preço. E é isso, pessoal. Então, assim, eu espero que nesse vídeo tenha mostrado para vocês que é possível, né, trazer mais valor, melhorar a oferta, ser mais atrativo, sem simplesmente sair baixando o preço. Eu espero que vocês aproveitem, que comecem a implementar essas ideias já nos seus negócios para ir testando, para ir aprendendo com isso, entender o que funciona melhor. Me segue nas redes do Trampolim de Negócio, lá tem muito conteúdo, sempre trago alguma novidade em relação a como a gente pode vender mais e fortalecer o nosso negócio. Aqui no canal também vai sempre ter vídeo, então se inscreva no canal, deixa o sininho ativado para sempre receber a notificação. E é isso, gente, bora saltar!